Amados irmãos, como é bom estarmos nesse dia aqui para adorarmos juntos e celebrarmos juntos, amados, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, queridos, ao longo de todos esses anos nós podermos trazer à nossa memória o motivo da alegria e da esperança que nos alimenta e nos mantém vivos. Mas, amados irmãos, uma coisa seja certa: o mundo como um todo não pensa dessa maneira. Infelizmente, ele age assim, dessa maneira, e isso também nos entristece. Muitos por aí ignoram o verdadeiro sentido disso que nós nos ajuntamos e nós celebramos. Muitos são enganados, muitos têm seu foco desviado do verdadeiro fato, do verdadeiro propósito daquilo que de fato representou e continua representando para nós. Uma pergunta bem simples: em dias de Natal, final de ano, o que é que mais se celebra? E aí a resposta nós sabemos: Papai Noel, presentes, ceia, árvore, festas. E nesses dias que estamos vivendo, chocolate, ovos, coelho, grande ceia, almoço com a família, quando é possível. A sociedade secular, a sociedade mundana, desde aqueles tempos até os dias de hoje, tem traçado planos para tirar a atenção de todos naquilo que tem como propósito concernente a Cristo. Amados irmãos, ela tem tido paciência e como estratégia ela vai minando e enfraquecendo e vai tirando exatamente a força e deturpando a história naquele verdadeiro propósito que aconteceu. Mas uma coisa eu faço uma pergunta, e essa aí eu gostaria de deixar bem claro. Da mesma forma que não foi Papai Noel que foi para a manjedoura, por acaso foi o coelho que foi para a cruz? Aí eu sei que essas tradições têm lutado para retirar de nós, ou não deixar entrar em nós, o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito das coisas às quais nós trabalhamos e vivemos. Mas se nós sabemos de fato qual é a situação e aquilo que foi revelado pelo nosso Senhor, qual é a nossa postura? O que é que temos feito, como temos vivido diante dessa situação que passamos, então, a saber que de fato aconteceu? Qual é a revelação que nós temos na mão para que precisemos por aí proclamar na medida em que formos levantados pelo Senhor? E aí eu queria já iniciar a nossa mensagem, eu queria convidar os amados irmãos, caso seja possível, a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. E aí nós veremos os relatos ocorridos naqueles dias. E eu gostaria que os amados irmãos permanecessem com a Bíblia aberta. Iremos discorrer um pouco no livro de Lucas e posteriormente em outras passagens. Lucas capítulo 23, versículo 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Versículo 53. E tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Capítulo 24, a partir do versículo 1.
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que mais se com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar, queridos. Pai querido, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para transmitir a tua mensagem, a tua palavra. Uma mensagem de alegria, uma mensagem de vida, uma mensagem de revelação e transformação, que pode alcançar e alcança tantos quantos estiverem de corações abertos. E com isso, amado Deus, a tua palavra ela é proclamada, com isso vidas são restauradas, festas se encontram no céu. E aí, amados irmãos, pessoas e mais pessoas, através de nossas vidas, com testemunho daquilo que nós nos alimentamos da palavra do Senhor, podem também encontrar a verdadeira alegria proporcionada tão somente por uma vida eterna prometida e que tem no Senhor Jesus a felicidade de ter sido vitorioso naqueles dias. E é isso que estamos celebrando hoje. Por isso eu peço ao Senhor que Ele me use como vaso, apenas como vaso, e a excelência daquilo que vai ser ministrado seja diretamente ministrado pelo Espírito Santo. Que se cale o homem, mas que o Deus Todo-Poderoso fale através da minha vida para alcançar a cada um que está nesse momento, vendo e ouvindo a nossa celebração. Os amados irmãos podem manter a sua Bíblia aberta. Queridos, essa é a revelação que o nosso Deus nos deu a respeito da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E ao redor desses fatos, o Senhor tem traçado os seus ensinos, apontando os propósitos das coisas que ocorreram, ligando os fatos que ocorreram ao longo de toda a história. Isso fica completamente registrado, está tudo registrado, de Gênesis até Apocalipse. Agora, meus irmãos, diferentemente do que o mundo fala, a Bíblia é clara ao mostrar o que está por trás da obra, da vida e da morte de Cristo. Cristo não só foi um homem revolucionário, Cristo não só foi um homem de boas palavras, Cristo não só foi um homem que tinha valores bonitos de serem contemplados. Há algo muito mais profundo que muitas vezes o mundo quer calar, o mundo não quer proclamar. E nós não podemos falar de Cristo sem falar da sua obra e vice-versa, falar daquilo que foi feito. Hoje, para a mensagem de hoje, amados irmãos, eu gostaria de fazer ela um pouco diferente. Com base nessa revelação que nós vimos aqui, registrada por Lucas, nesse capítulo 23 e 24, mas eu gostaria de linká-lo a dois outros textos que irão corroborar tudo isso que está sendo revelado, tudo isso que está sendo mostrado e que foi anunciado pelo Senhor desde Gênesis e sua conclusão até lá em Apocalipse. Quero mostrar que a palavra do Senhor ela está interligada e que a revelação do Senhor, que progressivamente veio sendo dada ao povo, ela nos é apresentada hoje. Ela é apresentada para nós. E à medida em que nós nos alimentamos dessa revelação, o propósito se torna claro em nossas vidas. Então,
o mundo não nos sufocará, o mundo não roubará a semente que foi plantada, a semente que foi colocada na boa terra de cada coração que aberto está. Mas para isso, o coração, a mente, a alma tem que estar abertos para receber. E o primeiro texto, querido, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a primeira palavra que eu gostaria de transmitir para os irmãos, ela se encontra na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Primeira parte da nossa mensagem se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas guardem muito bem essa palavra, fiel. Guardem muito bem isso que está sendo dito por Paulo a Timóteo, fiel. Porque o que Paulo estava trazendo para o seu colaborador era a certeza daquilo que havia sido profetizado muitos e muitos anos antes pelos profetas, muitos e muitos anos antes pelas pessoas que receberam do Senhor a revelação, e havia se cumprido naqueles dias, havia se cumprido naqueles momentos por ali. Paulo, após ter sido impactado pelas verdades que se revelavam, tornou-se um dos maiores pregadores das boas novas do Senhor. Cristo veio ao mundo, o Messias prometido, que ele vinha reconciliar a criatura com o seu Criador. O próprio Deus encarnado entre nós se nos deu como um ato sublime de amor. Isaías 9,6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E meus queridos irmãos, a palavra fiel nos diz que este filho veio ao mundo porque ele tinha um propósito sublime. Desde o início da humanidade, Deus havia estabelecido, desde aquele instante, lá de trás, no começo da história, Deus já havia estabelecido o que se chama um sistema de sacrifícios, onde ele exigia, naqueles tempos, o sacrifício de animais para a remissão de pecados. E o que é interessante, eu queria fazer um parêntese aqui, é que naquele momento da queda do homem, lá relatado no capítulo 3, se não me engano, lá de Gênesis, em que aqueles primeiros, Adão e Eva, quando pecaram, ficaram com medo e envergonhados de todas as coisas que lhe vieram à mente. O pecado tirou a pureza, tirou aquela beleza que havia naqueles dois e fez com que a sua vida ficasse manchada. E eles, com medo e com vergonha do que estavam vivenciando naquele momento, diz a palavra que eles providenciaram folhas de plantas para cobrir a sua nudez, porque ficaram envergonhados. Mas diz a palavra em Gênesis 3:21 que o próprio Senhor providenciou pele de animais para cobrir, como se fossem roupas, para cobrir a nudez daqueles dois. Certo teólogo, certo escritor, fez uma analogia dizendo que aquelas folhas das plantas, das parreiras, eu não sei se foi isso que ele disse, era uma tentativa do homem querer, ele mesmo buscar a sua própria cobertura, ele mesmo querer se esconder daquilo que havia feito, daquilo que ele se envergonha. Mas Deus vem, como está no versículo 21, e ele mesmo providencia para o homem aquilo que porventura de verdade vem a cobrir, a suprir a necessidade. Mas a gente, voltando, nós vemos que o autor da carta aos Hebreus esclarece bem isso com relação à questão do sistema de sacrifício para a remissão dos pecados. Diz Hebreus capítulo 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. A humanidade pecadora, amados irmãos, desde a desobediência do primeiro homem, precisava urgentemente voltar ao primeiro amor. E ali a palavra, no livro de Levítico, Deus estabelece tudo isso que estava sendo exigido. Deus estabelece toda aquela questão de sistemas de sacrifícios. Mas também diz a mesma palavra, que por mais que se sacrificasse animais, nunca seria suficiente para aplacar
a ira do Deus Santo, a ira do Deus justo. Aplacar, amados irmãos, significa satisfazer, diminuir, apaziguar a ira de um Deus que exige santidade dos seus filhos. Um Deus que abomina o pecado e quer que também o homem se afaste de tudo aquilo que o macula, tudo aquilo que o manche. E por mais que se sacrificasse animais, ano após ano, isso não satisfazia a vontade, o desejo de um Deus santo. Capítulo 10 de Hebreus. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que eu vivi, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Amados irmãos, e aí o homem se encontrava diante de um problema. O homem, não Deus. Como resolver e aplacar a ira desse Deus, se não havia nada no mundo que fosse suficiente para aplacar, para satisfazer, para apaziguar? Como estabelecer então um sacrifício perfeito? Lembre-se, a lei exigia que os sacrifícios deveriam ser feitos para que ali os pecados fossem cobertos, para que houvesse a remissão. A lei exigia isso e a palavra diz que a lei não muda. Deus é fiel, não há variação, a lei não mudaria, a palavra não mudaria para satisfazer a insuficiência do homem. Então, como resolver essa situação? Como fazer com que isso fizesse valer de fato aquilo que se necessitava e se exigia? Só tinha uma única resposta, só havia um único jeito. O próprio Deus, santo e perfeito, se nos dando como sacrifício único e suficiente de uma vez por todas. E aí, o Filho veio como solução. O Filho veio como solução. E aí, muitas vezes nós perguntamos, mas solução para quê, pastor? Solução para quê? Solução para a nossa insuficiência em nos justificarmos diante de Deus. Solução para nós nos apresentarmos diante do Senhor, porque não havia nada em nós que nos dignificasse ou nos justificasse, que pudesse agradar a Deus. E o que é mais lindo nisso tudo, é que quando Deus olha para nós hoje, Deus não nos vê como nós mesmos insuficientes. Deus olha para nós hoje e vê a seu Filho e ao sacrifício que Ele fez ali na cruz. Olha, amados irmãos, certa vez eu li no local algo que estava escrito assim: naquela cruz, Cristo estava satisfazendo uma exigência do próprio Deus. A expiação não produz o amor de Deus como muitos pensam. A expiação é fruto do amor de Deus. Sabe, querido, não foi amor de Deus produzido para nós a partir da cruz. A cruz é uma resposta do amor de Deus para nos alcançar. Porque sabendo Deus que nós seríamos insuficientes em nós mesmos, Ele tinha de providenciar para nós algo que nós não faríamos, e é algo inexplicável, porque é um amor tão grande, tão maravilhoso, que o levou naquela cruz. E Ele ali derramando cada gota de sangue para nos alcançar. Porque Deus, com todo o seu poder, Deus com toda a sua soberania, Deus com tudo aquilo que Ele é, Ele poderia simplesmente estalar o dedo e com a sua simples vontade pôr um ponto final na história. Começar de outra maneira, fazer diferente. E muitos por aí já fizeram essa pergunta, e a mim mesmo já fizeram essa pergunta, e quantas vezes eu também já não fiz. Senhor, por que é que tu não simplesmente estalasse o dedo e começasse a história? Por que é que não começasse a história do zero, tirando o defeito que o homem deixou entrar por conta do pecado? Senhor, por que tu não previste? Agora, minha pequenez, por que tu não previste isso? E aí cai aquela ficha, mas Deus é onisciente, como é que Ele não previu isso? Aí o Espírito Santo traz uma revelação. Você sabe por que Ele não instalou o dedo e não começou tudo do zero? Por amor. Porque Ele não quer que cada um de nós sejamos simplesmente objetos manipulados nas suas mãos. Ele quer que nós voltemos a Ele
por nossa vontade e escolha de querer nos reconciliar com o seu grande amor. Simples, simples assim. Porque Ele quer que nós tenhamos reconhecimento de que somos fracos, mas pela nossa fraqueza nós devemos entender que somos dependentes daquele que nos sustenta. Não foi isso que aconteceu. O grande amor do Todo-Poderoso se encarna. Antes, nós estávamos condenados à morte eterna por sermos herdeiros do pecado. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse todos, que somos nós, recebemos de graça uma nova chance. Mas pelo fato de ser de graça, não quer dizer que foi de baixo valor. Pelo contrário, versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amados irmãos, a palavra fiel nos apresenta o nosso Salvador. E pecado, arrependimento, humilhação, santidade, fé, esperança, não são palavras quaisquer, não são palavras vazias. São palavras que nos transmitem muito mais do que mero conhecimento, que elas encerram em si mesmas. São palavras que impulsionam a nós a mudança. São palavras que impulsionam a nós uma restauração. Páscoa é renovação. Páscoa não é celebração apenas para trazer a lembrança do que foi feito, mas do que foi feito, o que é que representa em nós. O mundo se levanta, meu amado irmão, como uma erva daninha e tenta tirar o foco da grandeza dessa obra. A erva daninha cresce e tenta matar a semente que gera frutos que salva. Sabe? A história, para vocês se aperceberem, ela não está desassociada, ela não está sem nexo. Não são partes. O capítulo 23 e 24, que Lucas relata ali a morte, crucificação, morte e ressurreição de Cristo, não está desvencilhada, desvinculada de tudo aquilo que está revelado desde lá de trás. Repara bem, amados irmãos, Isaías, cerca de 700 anos atrás, antes de Cristo, já havia profetizado acerca desses acontecimentos. Escutem só, capítulo 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E com o mundo em que os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras, feridas, machucados, é isso que a palavra diz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, quer dizer, com julgamento opressivo, ele foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Quem dela vai se lembrar? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designado-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amados irmãos, se nós parássemos aqui, se Isaías parasse a sua revelação desse momento, eu vou me dar ao luxo de dizer, estaria incompleto. Porque o que é que isso significaria? Mas Deus revela o seu grande amor através do profeta quando ele diz no versículo 10 desse capítulo 53: todavia ao Senhor agradou moer, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo,
o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amados irmãos, eu acho que, aí é um parênteses que eu faço, eu acho que Isaías nesse momento deve ter ido à loucura. Pai, Deus, o que é isso? O que é isso? Lá atrás, quando eu me apresentei a ti, eu estou fazendo uma analogia, que tu me apresentaste a tua glória, como eu relatei lá no capítulo 6, naqueles dias, o anjo tocou nos meus lábios para que eu fosse purificado e a tua glória eu pudesse me apresentar diante de ti. Mas agora tu estás me dizendo que muitos serão alcançados e muitos serão justificados, porque alguém se levantará e levará o pecado de todos. Eu acho, amados irmãos, que ele deve ter pirado. Ele deve ter ficado maravilhado. E aí, querido, o que eu acho lindo quando a história se linka e a história se comprova, Deus traz a sua revelação. João 19:30, naqueles últimos instantes da vida de Jesus, ele dá uma palavra que é maravilhosa. 2 palavrinhas que fazem toda a diferença. Está consumado. Está consumado. Amados irmãos, consumado no grego, a palavra é teleio, que significa realizar, executar, concluir, pagar uma dívida. Está cumprido, está terminado. Aquilo que me foi designado hoje eu entrego, porque está completo. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele relata lá em Colossenses 2,14, e apagou as acusações, confirmando que havia contra vocês a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando na cruz de Cristo. Aquela dívida havia sido paga, porque estava consumada, estava completamente realizada a obra ao qual o Pai havia designado. Por isso Isaías, quando contemplou, ele deve ter se alegrado, porque sabia, o Pai estava dizendo, quando ele fizer isso, eu me alegrarei, porque eu me darei por satisfeito, porque a minha ira será apaziguada, eu estarei satisfeito. Mas é porque eu verei o meu filho ali sendo sacrificado? Não! É porque muitos, quando olhassem para a obra, olhassem para o meu filho, haveriam de crer nele, e com isso suas vidas seriam salvas, e através dele, ele faria com que esse amor que foi quebrado pelo pecado, houvesse a possibilidade de haver reconciliação, e os meus filhos voltariam para mim por suas escolhas próprias. O Cordeiro Santo, Cristo, recebeu sobre si todos os pecados do mundo, todas as dívidas do mundo. Amados irmãos, não está previsto isso, mas está me vindo aqui agora ao coração. Naqueles momentos que antecediam a Jesus ser preso, lá no Evangelho está relatado que ele foi com os apóstolos para o Getsemane, ele se recolheu para orar. E ele foi para orar e ele se colocou cheio de angústia, com o coração atribulado, com o corpo extremamente, tenso, dizendo, Pai, Jesus, o próprio Senhor foi orar e pedir, Pai, eu sei que Tu me chamaste para esse momento, mas se possível for, afasta de mim esse cálice. Sabe, queridos, muitos não entendem por que está sendo dito isso. Aquele cálice representa exatamente esse montante de pecado e dívida que o mundo estava ali, e estava sendo depositado sobre ele. E diz a palavra que a tensão que Jesus estava era tão grande, a agonia, como diz Lucas, era tão grande, que o seu corpo passou a expelir suor de sangue. Tamanho era o estresse. Mas será que aí alguém de maneira levando para fazer? Então Jesus estava com medo. Não era isso. O que acontece de fato é que o Senhor, o Filho, sabendo quem era o Pai Santo e Todo-Poderoso, ele sabia o que era que significava estar cheio de pecado, pecado da humanidade, pecado recebido.
Com isso eu faço uma analogia, eu faço uma encenação. Era como no momento em que Jesus recebesse o pecado de todo mundo, o Deus Santo que exigia santidade de todos, fizesse assim, ó. Virasse as costas, porque pecado não coaduna com a santidade do Senhor. E naquele momento Jesus sabia o que era estar afastado do Pai. Jesus sabia o que significava estar eternamente longe daquele que ama e que não quer ver a maldade de ninguém. Jesus sabia disso, então a sua tensão, a sua angústia, o seu peso era tão grande que o seu corpo externava essa situação, mas ainda assim, diante de tudo isso que ele vivia, algo maravilhoso. Quando ele disse, mas não faça-se a minha vontade, mas a tua. Olha, mas irmãos, eu vou dizer uma coisa com toda honestidade. É sobrenatural, é inexplicável, é divino, é poderoso demais. Pagou a dívida em nosso lugar. O seu sacrifício pagou a nossa dívida. O fruto do seu penoso trabalho é que Deus, o Pai, ficou satisfeito. A oferta dada pelo Filho foi aceita. E você sabe o que é que significa isso? Significa que não havia mais necessidade de fazer sacrifícios. Não havia mais necessidade de matar animais. Não havia mais necessidade de fazer coisa alguma, porque já estava sendo feito um sacrifício que se tornou eficaz. E você quer saber o tamanho dessa eficácia? Está relatado no versículo mais belo de toda a Bíblia. Se é que eu posso dizer isso. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tal maneira. Que maneira é essa? Eu não sei. Você não sabe. Mas nós somos alvos desta tal maneira. Portanto, querido, reconhecer a sua obra lá na cruz, crer na sua proposta, no propósito de sua oferta e recebê-lo como o único e suficiente Salvador, gera mudança, gera uma nova postura. A morte de Cristo ali na cruz é a alegria de todo aquele que nele crê. A ressurreição de Cristo é a esperança de uma nova vida para todo aquele que o recebe. Amados irmãos, eu imagino a tensão que estavam aqueles apóstolos. Numa sexta-feira de medo, vendo o mestre sendo arrastado, aquele que só fez amar e ensinar coisas boas sendo arrastado. Pense no medo que eles devem ter vivido. Um sábado de angústia, um sábado de expectativa, um sábado de dúvida, um sábado de não sei. Mas de repente um domingo de uma alegria sem igual. Amados irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, a sua morte teria sido em vão. A nossa alegria não é simplesmente porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas é porque Ele venceu a morte e ressuscitou. Aleluia! A palavra fiel nos diz, não procure entre os mortos o que vivo está. Ele venceu e com Ele e nele também somos vencedores e podemos suportar tudo. E aí, diante dessa revelação e disso que nós temos na mão, por conta de tudo isso que foi feito pelo Senhor, eu gostaria exatamente de apresentar o segundo texto, a segunda parte da nossa mensagem. E essa segunda parte, como um complemento, como algo que está ligado, se encontra exatamente no segundo capítulo de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Por conta de tudo isso que foi feito, diz a palavra Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Amados irmãos, a receber a Cristo, algo novo é gerado em nós. Será que é o desejo simplesmente de levantar a mão e ir à frente das comunidades, nas celebrações, para que todos possam ver que agora eu sou uma nova pessoa? Será que é ser batizado? Será que é unir-se a alguma igreja? Muitos hão de pensar que sim, mas certamente que não é isso. Eu li um comentário, amados, que
no momento em que Jesus é pregado entre aqueles dois ladrões, em que eles a princípio escarnecem, a princípio zombam, mas um deles em seguida se toca, reflete, posso dizer até se converte e começa a se apresentar com o Senhor de maneira diferente, sabendo que sobre ele estava a justiça sendo feita, porque eles eram maus e pecadores, mas ele reconhece que Jesus era santo, era bom, que não havia pecado e injustiça, e ele estava sendo ali acometido daquilo, e naquele momento ele na primeira ministração, na primeira evangelização, vamos dizer assim, Jesus chega, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, e o próprio Senhor diz: ainda hoje eu te digo, tu estarás comigo no paraíso. Aquele indivíduo, aquele ladrão, aquele convertido, não passou por escola bíblica dominical. Ele não precisou ser batizado. Ele não foi batizado no Espírito. Ele não fez teologia nem seminário. Ele só fez uma coisa: reconheceu Jesus como seu Salvador. Eu não estou desmerecendo essas outras coisas, longe de mim. O que eu estou dizendo é a essência. A essência daquilo que de fato é. A resposta certa, sabe qual é, querido? Arrepender-se, crer e manter-se firme. Crer não é um mero exercício intelectual, mas é um viver conforme aquilo que é anunciado, é confiar. Crer, mas não viver como alguém que crê, não tem valor. Arrepender-se é querer mudar. Crer é confiar e obedecer. Manter-se firme é lutar pelo prêmio. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e resume de tudo isso que deve ser gerado em nós. E juntamente com o nosso pecado lá na cruz, o nosso eu também deve ser crucificado. Um dos grandes problemas da humanidade é que ela precisa parar de pensar que ela basta em si mesma. Ela precisa parar que o seu valor está nela mesma. Quando Jesus em seus ensinos disse que se alguém tivesse a intenção de segui-lo, em primeiro lugar deveria negar-se a si mesmo, para em segundo lugar tomar a sua própria cruz, para aí sim seguir a ele. Mateus 16, 24. Mas, amados irmãos, se os nossos amores e nossas paixões carnais, nossos egoísmos, nossas próprias vidas em nós mesmos, se elas não forem negadas e lançadas naquela cruz, nós não morremos por completo. Quem quiser viver para si mesmo, Mateus 16, 25 diz que irá perder a sua vida. Quem quiser viver para o mundo, Mateus 16, 26 diz, irá perder a sua vida. Mas, contudo, quem quiser viver para Cristo, ganhará a vida. E não é qualquer vida, é uma vida abundante, uma vida eterna. Isso é uma promessa dele. João escreveu em 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que, amados irmãos, para que pudéssemos ter uma vida em abundância, um preço muito alto foi pago. Nós cantamos aqui no início, foi o nosso primeiro louvor. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Dor, sofrimento, humilhação, maldição. Isso foi aquilo que foi passado naquele lugar, um preço muito caro, querido. Mas o alto preço que foi pago, pagou todos os nossos débitos para com o Criador. E nos concedeu uma verdadeira liberdade, uma que jamais teríamos nós mesmos, durante quanto tempo nós tivéssemos, por quantos sacrifícios quiséssemos fazer. Por isso, receber a Cristo é ser crucificado com Ele, é ser justificado com Ele, por Ele, e é viver nele. Em vez de viver no pecado e para o pecado, alguém justificado por Cristo vive para Deus.
A via de acesso para o Pai se abre, e no caminhar dessa nova vida há um estreitamento de relação com o Senhor, há um estreitamento de comunhão, há uma intimidade, há uma aproximação de volta. Nós voltamos ao primeiro amor, nós voltamos a nos encontrar com aquele que havíamos perdido o elo de ligação por conta do pecado. A imagem, ela passa a ser refeita, a imagem recebida do nosso Criador. Esse mesmo testemunho que o apóstolo Paulo deu aos Gálatas, vem tão somente do reconhecimento das coisas novas que precisamos vivenciar. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, 1 João 2,6 arremata: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Não é somente se alegrar ao ver a obra de Cristo, não é somente o receber a Cristo, mas é receber e viver nele, porque esta é a nossa obra, é o nosso trabalho. O que é a coisa mais linda do mundo, amados irmãos, isso é um motivo de um riso sem precedente, é que, fazendo uma alusão a um esporte, como o próprio apóstolo Paulo fazia isso quando via aquelas disputas grego-romanas, o Senhor Jesus, ele fez e competiu toda a prova, mas ao invés dele subir no prêmio, ao invés dele subir no pódio, ele nos colocou e nos deu o prêmio. Ele lutou o jogo todo, ele correu a prova toda, ele venceu e nos deu a medalha. Ele venceu e nos deu a coroa que não se corrompe. Ele venceu e nos deu a oportunidade de algo que jamais imaginaríamos. Esse nosso Senhor é um Senhor tremendo, que mesmo olhando para nós, limitados como somos, ainda assim nos amou primeiro. Reconhecer a obra de Cristo na cruz nos leva a duas posturas novas. Primeiro, somos salvos pela fé em Cristo, pois Ele morreu em nós. Segundo, vivemos pela fé em Cristo, porque Ele vive em nós. E é por essa razão que devemos nos gloriar na cruz de Cristo, porque Ele revela para nós o sublime amor de Deus. Meu amado irmão, Deus nos amou tanto, Jesus nos amou tanto, que morreu por nós. Nos amou tanto, que ressuscitou por nós. Nos amou tanto, que hoje vive em nós. E não há nada neste mundo que seja maior do que o que habita em nós. O que Jesus conquistou para nós, amados, ninguém faria. É a nossa herança. Senta aqui a foto de Davi para que a gente cantar o louvor que um dia, há tempos atrás, há uns cultos atrás eu pedi. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí, queridos, de posse dessa alegria, dessa herança, nós podemos proclamar aonde quer que nós plantemos, pisemos e coloquemos a planta dos nossos pés. Jesus Cristo é o nosso Senhor, que morreu, ressuscitou e me deu uma nova vida. E essa vida que Ele tem me dado, e ainda diz que lá na eternidade com Ele, será algo que eu jamais imaginei como vai ser. Para concluir, queridos, eu queria trazer só um ensino, só uma explicação, para que nesse dia de Páscoa que nós celebramos, e possamos fazer um link daquilo que se fazia nos tempos antigos e que fazemos nos dias de hoje, a sua ligação. Você sabe o que é Páscoa? Você sabe o que significa Páscoa? Muitos de nós apenas sabemos por tradição, sabemos por
testemunhos incompletos, ou mesmo sabemos aquilo que é equivocado, mas escutem bem, tudo isso que eu vou dizer está relatado no capítulo 12 de Êxodo, do versículo 12 a 14. Páscoa, do hebraico, significa Passak, que quer dizer passagem. Significa que o anjo da morte viria fazer justiça, matando os primogênitos do Egito. E aí eu li no site cristão a seguinte explicação: por ordem do Senhor, um cordeiro foi sacrificado e o seu sangue foi passado nos umbrais das portas. Quem ali estivesse sobre o sangue do cordeiro estaria livre da morte que passaria por cima da casa dos israelitas, a 10ª praga. Assim, a celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Anualmente, havia a recordação do dia em que o anjo destruidor poupou suas casas e eles agradeciam a Deus por salvá-los da morte e libertá-los da escravidão. Páscoa não é, como muitos pensam, trocar chocolates. Muito embora isso não há problema nenhum. Páscoa não é simplesmente achar e esconder coelhinho e ouvir por aí achar que isso é o que representa, porque isso tem ligação lá tempos atrás, por conta da fertilidade, coisas que não vem ao caso agora tratarmos aqui. Páscoa significa exatamente passagem. O anjo da morte passa por cima das casas que estão cobertas pelo sangue do Cordeiro. Hoje, nós não matamos mais cordeiros, nós não sacrificamos animais para que peguemos o seu sangue e passemos nos umbrais das nossas portas. Hoje, nós somos essas casas, as casas do Senhor onde Ele habita. E o sangue do Cordeiro está sobre nós. E a morte que nos levaria para o inferno passa longe. Porque hoje nós estamos guardados pelo sangue do Cordeiro que nos redimiu naquela cruz, naqueles dias. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse, 1 Coríntios capítulo 5, 7 e 8, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Fermento velho aqui, fermento aqui, amados irmãos, representam pecado moral, representam a maldade. Mas versículo 8 ele diz, por isso celebremos a festa, celebremos a vida, não com o fermento velho, que é o pecado, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e os pães da verdade. Para nós crentes, a Páscoa é símbolo da passagem de uma vida errada, suja, cheia de pecado, distante de Deus, para uma nova vida, livres e salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. Quando o apóstolo diz que Cristo é a nossa Páscoa, ele se refere ao sacrifício na cruz. O sangue precioso foi derramado para promover a vitória sobre o pecado e sobre a morte. O sangue precioso foi derramado para nos dar passagem para a vida eterna. Comemorar a Páscoa é celebrar a nova vida em Cristo. Por isso, é você, e é tão simplesmente você encarar o mundo e dizer, eu sou livre. Deus o abençoe. Que essa Páscoa possa representar para você muito mais do que um dia, mas sim uma mudança de vida e dias eternos na presença do Senhor. Deus seja louvado através da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar e agradecer ao Senhor.